Olá pessoal, acho que agora eu consegui entrar ao vivo. Eu sou Rafael Câmara, sou da Ordem Espírita de Sicília, um centro espírita que fica em Senador Camará, na zona oeste do Rio de Janeiro. E tive a oportunidade maravilhosa de falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo para vocês do Discípulo de Jesus e para todos que estiverem acompanhando nesse momento. Falar sobre esse livro me enche de alegria porque, embora esta obra faça parte da codificação, esta é, na verdade, a obra que fica guardada no meu coração, a obra que eu utilizo como ponto de base para as diversas dificuldades da minha vida. Então, quando a gente fala sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente está falando sobre uma obra que é carregada de sentimentos positivos e que é carregada de lições valiosas. E a gente precisa entender a importância dela dentro da doutrina espírita, mas também entender a importância dessa obra para toda a humanidade. Só para poder fazer propaganda, ela está bem aqui, olha, do meu ladinho, justamente para que eu possa promovê-la como obra fundamental. Primeiramente, é preciso que a gente entenda de onde surgiu essa obra, como é que ela foi construída, como é que ela foi desenvolvida. Em 1864 é que Kardec lança essa obra. Então, se a gente pegar o Livro dos Espíritos, a gente vai perceber que o Livro dos Espíritos foi escrito em 1857, publicado em 1857, então vão-se alguns anos até que essa obra possa ficar pronta. E essa obra, ela tem uma característica bem interessante, porque ela é constituída, se a gente for parar para analisar, Kardec toma o cuidado de trazer trechos do Evangelho de Jesus e comentar esses trechos não é segundo a sua própria visão, mas segundo também a visão de diversas outras pessoas que, inclusive, não fazem mais parte do plano terreno. Então você tem comentários de Allan Kardec e comentários dos Espíritos sobre cada uma das passagens de Jesus. E assim você pode fazer um comparativo entre as passagens e entre os textos e perceber que Kardec fez um trabalho muito grande de compilação de diversas mensagens dadas por espíritos superiores, o que algumas pessoas chamam de anjos de luz, não é? Algumas outras religiões chamam de enviados de Deus, enviados dos céus, anjos de luz. Nós chamamos de espíritos superiores, não é? Porque são pessoas que foram muito boas na Terra, que fizeram coisas grandiosas e maravilhosas, não é? Que auxiliaram no progresso da humanidade, que auxiliaram o bem do próximo e que na espiritualidade, no outro lado da vida, continuam realizando esse trabalho fundamental. Então, nós temos, na verdade, construções textuais significativas para que a gente possa entender as palavras de Jesus. Claro que é importante que a gente inicie esse trabalho com uma prece, não é? Então, vamos desacelerar nesse momento. Eu estava preocupado com as questões tecnológicas e agora acho que as coisas se assentaram. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nos acalmar e dizer assim: Pai de infinita bondade e misericórdia, te pedimos força e proteção para que a gente consiga lidar com as adversidades da vida, com os problemas que aparecem no cotidiano, no trato com os nossos semelhantes. Que nós possamos enxergar a obra da criação e perceber a atuação de Deus em cada momento da nossa vida. Que nós possamos perceber a mensagem de Jesus, que foi reverberada ao longo da trajetória da humanidade,
como guia para a nossa vida. E que nós possamos continuar perseverando no bem e continuar auxiliando o nosso próximo em todos os momentos da nossa vida. Que os nossos pensamentos possam ser de paz e serenidade, que assim seja. Então, eu gostaria também de dizer a vocês que se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação, vocês podem fazer, tá? Não tem problema nenhum que a gente converse sobre esse tema que é muito importante para todos nós. Então, primeiramente, a gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo a chamada introdução. E nessa introdução, Kardec já faz um trabalho maravilhoso, porque ele diz o seguinte: ele diz que você pode dividir, não é, os evangelhos de Jesus em alguns pontos, que falam sobre a vida de Jesus, sobre a trajetória de Jesus pela Terra, não é? Sobre os milagres de Jesus e sobre o ensino moral do Cristo. A vida de Jesus, dentro dos pensamentos históricos, filosóficos, científicos, ela é permeada de controvérsias e de uma série de interpretações diferentes. Os milagres de Jesus, os chamados milagres, não é? Também têm as suas interpretações, os seus pontos de base, de acordo com as diversas doutrinas e filosofias. E há o ensino moral de Jesus. O ensino moral de Jesus, esse é incontestável. Por mais que nós encontremos algumas interpretações aqui e ali, a gente vai perceber que ele é o ponto de base de diversas religiões e com a doutrina espírita não poderia ser diferente. Só que a doutrina espírita, ela traz algo a mais, algo que vai além da superfície das palavras de Jesus. Porque as pessoas, ao longo da história da humanidade, não é? Por uma série de motivos diferentes, elas deturpavam as mensagens de Jesus. Ou utilizavam chaves de interpretação que eram muito complicadas quando você comparava com a própria trajetória da vida de Jesus. Então, a gente precisa perceber que a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, ela na verdade vem trazer um novo prisma sobre as palavras de Jesus. Mas na verdade não é exatamente um novo prisma. É aquele prisma de luz que na verdade revela o que está escondido. O Evangelho de Jesus, na verdade, ele já contém tudo que é fundamental para que a gente consiga alcançar diretrizes para a nossa vida. No entanto, as pessoas ainda se confundem com as palavras de Jesus quando levam elas ao pé da letra, ou quando utilizam as palavras de Jesus como forma de angariar alguma coisa para si próprias, não é? A gente vê, não nas religiões em si, mas nos religiosos de uma forma geral, né, que se equivocavam em busca de poder e que deturpavam as palavras de Jesus para conseguir isso. E aí, quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente percebe que ele é realmente uma grande revelação, porque ele tira um véu que existia sobre as palavras de Jesus. Um véu que existia sobre o ensino moral de Jesus. E a gente não para pensar que esse livro, quando ele foi lançado, ele, vamos dizer assim, estremeceu as bases sociais da época. Claro, vindo dentro de uma série, já que o Livro dos Espíritos ele já havia causado um grande alvoroço na sociedade da época, mas o Evangelho segundo o Espiritismo ele vem trazer como pilar fundamental, não é? Ele vem, na verdade, comprovar o que já havia sido colocado no Livro dos Espíritos, de que Jesus é o guia e modelo da humanidade, de que os ensinos de Jesus são próprios para que a gente tenha uma vida plena e feliz, e de que a doutrina espírita apenas comprova isso, não é? Por isso, na verdade, Kardec sofreu diversas perseguições, não é?
o Hippolyte Léon Denisard Rivail, que na verdade usou esse pseudônimo, né, Allan Kardec, ele sofreu diversas perseguições. Então a gente não pode nem dizer que ele colheu benefícios materiais, não é, sobre suas obras voltadas para a doutrina espírita. Na verdade, o que ele fez foi, tecnicamente, causando uma série de complicações para a vida dele, porque ele foi perseguido pelas autoridades políticas e religiosas da época por conta dessa obra. Mas é interessante perceber que ele tinha uma missão extraordinária. Emmanuel, que é um grande espírito, não é? Um grande mentor espiritual de Chico Xavier, ele usava uma metáfora que ela é bem significativa. Ele dizia que Jesus era a porta, né? Jesus é a porta, e que Kardec é a chave. E o que é uma chave? Não é? Kardec, na verdade, ele foi capaz de codificar, ou seja, de traduzir os códigos das mensagens de Jesus e utilizar o ensino dos espíritos sobre essas mesmas mensagens para que a gente conseguisse entender a Jesus de uma forma mais fácil, de uma forma mais tranquila, sem que a gente acabasse incorrendo em diversos erros de interpretação. E é interessante a gente perceber o quanto Kardec sofreu, porque ele foi acusado de, por exemplo, estar a serviço do mal, a serviço do inimigo, não é? E aí a gente pergunta, dentro da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver praticamente em todos os capítulos a palavra amor, a palavra caridade, a palavra fé. Esses são os pontos bases dessa obra. Como é que pode, vamos dizer assim, o inimigo, não é, o mal, voltar-se contra si mesmo se ele fala sobre amor, se a obra fala sobre amor? É impossível que o mal fale sobre o bem. É impossível que o mal exalte o bem. Então essa obra ela é uma obra que vai trazer, sim, as diretrizes para que a gente possa auxiliar o próximo e auxiliar a nós mesmos. E o Espiritismo, como um todo, assim como o Evangelho segundo o Espiritismo não é diferente, ele mostra um pensamento muito robusto. E Kardec, ele fala uma coisa que é extraordinária para que a gente consiga perceber que as palavras de Jesus, apesar de terem sido modificadas ao longo do tempo, com algumas chaves de interpretação, a gente consegue perceber o que Jesus estava querendo dizer, sem que a gente precise fugir muito do que está no próprio texto, no próprio texto de Jesus. Disse o seguinte, né? Lá no item 3, ainda da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Para bem se compreenderem algumas passagens dos Evangelhos, necessário que se faz conhecer o valor de muitas palavras nelas, frequentemente empregadas, e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia da época. Já não tendo para nós o mesmo sentido, essas palavras foram com frequência mal interpretadas, causando nisso uma espécie de incerteza. A inteligência da significação delas explica, ademais, o verdadeiro sentido de certas máximas que, à primeira vista, parecem singulares. Então, o que Kardec está querendo dizer é que algumas palavras de Jesus, se a gente interpreta na atualidade, se a gente leva ao pé da letra, elas podem sim trazer problemas, não é? Por exemplo, lá no próprio livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo chamado Estranha Moral, em que Kardec compila algumas mensagens de Jesus, né, alguns ensinos de Jesus, que se você não tiver essa chave de interpretação, eles parecem complicados. Como, por exemplo, aquele que não odiar seu pai e sua mãe. Ali, Kardec pega o sentido da palavra odiar, não é? E explica o contexto da época sobre o significado dessa palavra, que na verdade não era odiar, não é? Mas perceber um outro ponto, e aí eu convido vocês para fazerem a leitura,
e perceber que Jesus não estava falando para as pessoas que elas deveriam odiar os seus familiares e para poder segui-lo. Na verdade, ele estava falando que era preciso que a gente enxergasse algo além, de que a nossa verdadeira família é a família universal. E a palavra odiar tinha um outro sentido para aquela época. Então é um problema de linguagem, e um problema de linguagem que remonta a muitos séculos. Seria o mesmo, não é? Porque a gente percebe que Jesus, como grande contador de histórias, como aquele que utilizava as palavras do cotidiano das pessoas para poder tirar ensinos sublimes, Jesus, ele também utilizava metáforas, não é? Utilizava diversas figuras de linguagem para construir os seus ensinos. E conforme o tempo foi passando, conforme as interpretações foram sendo criadas, conforme as traduções foram sendo feitas, as coisas foram se perdendo ou ficando solapadas pelos erros humanos. Se a gente pegasse para interpretar, por exemplo, aquele famoso verso, né, do famoso poeta: todos esses que estão aí atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Pensem no seguinte: como é que eu consigo traduzir esse verso, não é? Esse poema, para o inglês, por exemplo? Ali ele está brincando com a palavra passarão, passarinho, utilizando o sabor da palavra, entenderam? Utilizando a sonoridade da palavra. E aí você traduz essa palavra, passarinho, para outra língua e vai perder completamente o seu significado. Então, o que a espiritualidade superior faz e o que Kardec utiliza como ponto é justamente o resgate das palavras de Jesus. O resgate do significado intrínseco dessas palavras para que a gente consiga entender melhor. E é muito interessante a gente perceber que, por exemplo, Kardec foi muito inteligente em compilar as palavras de Jesus dentro de algum tema. Então, quando Jesus fala sobre amar ao próximo como a si mesmo, Jesus dá diversos exemplos de como amar ao próximo, em diversos momentos diferentes dos evangelhos. Kardec pinça esses textos diferentes, compila esses textos em um capítulo só, para que a gente possa fazer comparações entre as palavras de Jesus, para que a gente possa compreender esse ensino de uma maneira linear, para que a gente possa perceber as palavras de Jesus dentro de um contexto mais amplo. É interessante porque é preciso que a gente resgate a Bíblia, não é? Alguns dizem que nós espíritas não estudamos a Bíblia, e isso não é verdade. A Bíblia também é o nosso livro de cabeceira, também é o nosso pilar. A prova disso é o Evangelho segundo o Espiritismo. É preciso que a gente perceba que a Bíblia ela precisa ser interpretada dentro de diversos contextos. Porque ali está a trajetória e, vamos dizer assim, o registro histórico, cultural e social de diversos povos diferentes, não é? Dentro de uma mesma região, ou de algumas regiões próximas. Então é preciso que a gente perceba que ali há também histórias, poemas, canções, enfim, cânticos, uma série de questões poéticas que a gente não pode interpretar ao pé da letra. E Jesus, como grande contador de histórias, também fez uso da arte, né, como forma de tocar as pessoas. Então é preciso que a gente perceba, dentro dessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar um percurso, um caminho a seguir para que a gente consiga entender a trajetória da humanidade. Primeiramente, é preciso que a gente diga que
nós espíritas, nós temos alguns conceitos fundamentais, não é? A reencarnação, a vida após a morte, a pluralidade das existências, não é? E nos primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec se preocupa, e a espiritualidade também, né, que o está guiando, eles se preocupam em fazer o seguinte, em trazer esses pilares fundamentais da doutrina espírita, mas seguindo as palavras de Jesus. Então, quando Jesus diz, por exemplo, não vim destruir a lei, Kardec remonta a Moisés, remonta aos grandes profetas que vieram antes de Jesus, não é? Para poder demonstrar que Jesus cumpria aquilo que os grandes profetas anteriores a ele já haviam dito. Então, quando se fala, quando Jesus diz, não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, é porque aqueles grandes profetas anteriores diziam a mesma coisa que Jesus, claro, dentro de contextos diferentes, mas diziam coisas similares a Jesus, e quando Jesus vem, ele apenas está também resgatando esses ensinos dos outros profetas, mas dando um significado, é claro, característico, porque ele vem trazer o amor. Ele é o amor encarnado. E aí, nesse trecho, não vim destruir a lei, vocês vão me permitir trazer, na verdade, um trecho do capítulo Boa Nova, em que Jesus, depois de conversar com Nicodemos, naquele famoso diálogo que a gente encontra no Novo Testamento, a gente vai perceber que Jesus tem um diálogo com o apóstolo Tiago, né? Em que ele, com algumas dúvidas, Jesus pergunta a ele, dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo da redenção? Porque a lei de Moisés, à primeira vista, não é? Ela parece a lei do olho por olho, dente por dente, não é? Bateu, levou. Roubou, você vai ter a sua mão cortada, não é? Você vai ter castigos de acordo com aquilo que você fez de errado. E se a gente sabe que Deus é amoroso e misericordioso, a gente sabe que Deus não age dessa maneira. Quando a gente lê esses primeiros capítulos, não é, do Evangelho, a gente vai perceber que Moisés foi um grande legislador e que ele teve grandes revelações espirituais, mas que ele também, talvez como uma forma de conter o povo, não é, como uma forma de passar determinados ensinos ao povo, ele colocou leis muito duras, que não eram leis divinas e universais, mas eram leis que ele criou porque ele achou que eram necessárias. Então, quando você percebe essa lei do olho por olho, dente por dente, onde entra o processo de regeneração do indivíduo? Como é que ele pode encontrar dentro da lei mosaica a capacidade de resgatar os seus erros, sem que as coisas sejam trazidas dessa forma, não é? Mas Tiago meditou um pouco sobre a pergunta de Jesus e respondeu, o homem pagará olho por olho, dente por dente, que era o que mais ficava contundente dentro das leis de Moisés. E aí Jesus já responde, também tu, Tiago, está procedendo como Nicodemos. Como todos os homens, aliás, têm raciocinado, mas não têm sentido. Eu acho que esse trecho ele é bem característico para que a gente consiga perceber o que a gente vem fazendo, não é, ao longo da trajetória da humanidade com as palavras de Jesus. A gente tem raciocinado sobre as palavras de Jesus, mas a gente não tem sentido verdadeiramente as palavras de Jesus. Porque se a gente sentir as palavras, se a gente saborear as palavras, se a gente tiver ouvidos de ouvir, a gente vai perceber o que Jesus estava dizendo. E vai perceber também o que os profetas anteriores a ele estavam dizendo. E aí Jesus conclui, ainda não ponderaste, talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor.
Acima do não cometerás adultério, do não cobiçarás, está amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o teu entendimento. Aí Jesus conclui: como poderá alguém amar o Pai aborrecendo-lhe a obra? Ou seja, é preciso que a gente perceba que é impossível que castigando fisicamente o outro, nós estejamos agradando a Deus. E Jesus traz isso. É interessante a gente perceber também que Moisés, quando ele sobe lá ao alto do monte, né, assim como já é muito conhecido por nós espíritas, quando ele sobe ao alto do monte e que ele traz 10 mandamentos incrustados em uma pedra, não é? 10 diretrizes, 10 leis para a nossa vida. E se a gente perceber, essas leis de uma forma ou de outra estão em todas as cartas magnas, não é? Em todas as constituições do mundo, claro, dentro de uma ou outra interpretação, mas estão ali dentro, a gente percebe que essas leis são divinas. E que essas leis foram trazidas para Moisés para que ele pudesse mostrar para o povo daquela época. Ora, como é que você chama uma mensagem que é trazida do alto, de forças superiores, para uma pedra, ou para algum tipo de local que possa ser escrito, e que alguém seja o intermediário? Nesse caso, Moisés foi o intermediário, não é? Da mensagem que veio do alto. Nós chamamos isso de psicografia. Ou seja, o que Chico Xavier, o que Divaldo Pereira Franco fizeram, Moisés também fez. E isso está esclarecido dentro dessa obra. Quando a gente vai parar para analisar, por exemplo, o outro ponto, não é? Meu reino não é deste mundo, Kardec pinça uma passagem de Jesus que é bem significativa. Disse-lhe então Pilatos, não é? Agora nós estamos no momento em que Jesus está dialogando com Pilatos e está prestes a receber a sua sentença, não é? E Pilatos pergunta para Jesus: és rei? E Jesus responde: tu o dizes, sou rei. Ou seja, ele percebe que Pilatos está colocando a palavra rei sob um aspecto materialista. Então ele responde: é você que está dizendo que eu sou o rei. Eu não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. E ele responde também: meu reino não é deste mundo. Então você percebe que quando Jesus fala isso, ele está falando sobre um outro lugar, não o mundo material, mas algum outro mundo ao qual ele não pertence exatamente. E ele mostra que nenhum de nós pertence exatamente ao mundo material. Nós estamos aqui utilizando esse corpo físico, utilizando a matéria como forma de aprendizado para a nossa verdadeira vida, que é a espiritual. E a gente vai encontrar também outras passagens de Jesus bem significativas e que Kardec vai comprovando ponto a ponto como é que elas estão interligadas com os ensinos básicos do Espiritismo. Por exemplo, quando Jesus tem um diálogo com os apóstolos. E isso vai estar no capítulo: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus conversa com os apóstolos e os apóstolos dizem o seguinte, né? Ele pergunta: quem os homens dizem que eu sou? E aí os apóstolos respondem: dizem uns que você é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Ora, como é que é possível que as pessoas pensem que Jesus é um grande profeta que já morreu, que já não fazia mais parte daquele mundo físico material? Só é possível se você nasce de novo.
Então as pessoas daquela época tinham a crença, ou era possível que eles acreditassem na reencarnação. Ou seja, na capacidade que nós temos de habitar um outro corpo físico em outra existência física, em que nós somos espíritos habitando um corpo. Assim, só era possível ter essa interpretação se a gente tiver como chave a ideia de reencarnação. Senão, isso se perde. Porque como é que Jeremias ou Elias poderiam retornar, não é, à Terra na forma de Jesus? Apenas como reencarnação. Mas isso não significa que Jesus é a reencarnação desses. Tanto é que ele pergunta para Pedro, não é? Quem dizes que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é interessante porque tem uma outra passagem em que Jesus diz que os homens não perceberam, mas Elias já havia retornado, não é? Para anunciar o Messias. E logo abaixo está escrito, e os discípulos entenderam que Jesus se referia a João Batista. Ora, João Batista só poderia ser Elias se ele fosse a reencarnação de Elias. Então a gente já vai encontrar, vamos dizer assim, uma confluência entre os ensinos de Jesus e a doutrina espírita. Assim como em relação à vida espiritual. Por quê? A gente sabe que João Batista foi morto, foi assassinado, certo? Então ele já não estava mais no mundo material quando Jesus continuou a sua trajetória sublime. E a gente vai encontrar um momento significativo que é o momento em que Jesus sobe o alto do monte, não é? E leva com ele apenas Pedro, João e Tiago, e lá ele tem um diálogo com dois profetas que já haviam desencarnado. Quem? Jesus estava conversando com Moisés e com Elias, dois grandes profetas que já não faziam mais parte do mundo material. E as pessoas insistem em dizer que a Bíblia condena o diálogo com os mortos, não é? O diálogo com os espíritos. Se Jesus fez isso, é impossível que isso seja condenável. Elias e Moisés já não estavam mais nesse mundo. Nem João Batista, que seria a reencarnação de Elias, estava nesse momento, não é? Então, nós temos então como ponto fundamental aí a ideia da vida espiritual. E vejam, nem os discípulos naquela época entenderam muito bem o que estava acontecendo naquele momento. Por quê? Pedro, não é? E os outros dois discípulos, eles chamam a atenção de Jesus e dizem: Jesus, você quer que nós construamos 3 tendas, cada uma para abrigar um de vocês? Como se Elias e Moisés estivessem habitando o mundo material. Eles ali não perceberam o momento espiritual, não é, que estava acontecendo ali. Ou seja, ali era uma reunião mediúnica em que espíritos de luz vieram conversar com o guia e modelo da humanidade, Jesus. Então, depois desses 4 primeiros capítulos do Evangelho, que a gente comentou, que eles mostram a base fundamental da doutrina espírita, em consonância com o Evangelho de Jesus, a gente vai encontrar outros capítulos que, na verdade, mostram a nossa transformação individual. Qual é a perspectiva e a finalidade da nossa vida aqui na Terra? O que nós devemos fazer aqui na Terra, não é? E Kardec coloca as bem-aventuranças de Jesus. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os pacificadores,
ele utiliza as bem-aventuranças para poder trabalhar essa questão da transformação individual. Então, a gente vai encontrar dentro desses capítulos outras interpretações que são significativas para que a gente entenda por que nós sofremos aqui no planeta Terra, por que nós encontramos tantas situações de dor, não é? O que é preciso fazer para que a gente consiga encontrar a finalidade da nossa vida? O que é preciso fazer em relação ao próximo? Qual é o meu papel aqui na Terra? O Evangelho segundo o Espiritismo mostra isso. E utilizando as palavras de Jesus para isso. Tanto é que a gente vai encontrar dentro dessa ideia de transformação individual, perspectiva e finalidade, a gente vai encontrar o capítulo O Cristo Consolador, em que Jesus diz que ele vai nos deixar fisicamente, mas que ele vai também permitir no futuro que venha um Consolador, que vai nos explicar todas as coisas, não é? E que vai resgatar as suas palavras. Nós, espíritas, acreditamos que esse Consolador é a doutrina espírita. E a gente vai conseguir perceber isso a partir dos pontos básicos e fundamentais. Afinal, que outra doutrina e religiosidade e espiritualidade é capaz de dizer que a morte não existe? De que nenhum erro é eterno, de que nenhum castigo eterno virá sobre nós quando nós cometemos algum equívoco, e que na verdade nós vamos ter sempre a possibilidade de reparação, e de que nossos parentes, né, e amigos que partiram desta vida, eles não se partiram para sempre, que nós vamos encontrá-los algum dia. Isso é consolação. Quando Jesus fala sobre o seu reino não ser deste mundo, quando Jesus dialoga com os espíritos, quando Jesus fala sobre reencarnação, ele está mostrando isso para nós. E a doutrina espírita vem resgatar isso, vem tirar esse véu que existia sobre as palavras de Jesus. E nesse capítulo Cristo Consolador, nós vamos encontrar uma mensagem do Espírito de Verdade, que diz o seguinte: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. É Jesus falando isso para nós. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde a mim, pois, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Então reparem que Jesus está mostrando para nós que basta caminhar ao lado dele, basta seguir os seus ensinos, basta compreender as suas palavras e guardá-las no coração, que a gente vai conseguir encontrar o alívio para as nossas dores físicas, morais, espirituais, psicológicas. E essa passagem de transformação individual, ela vai alcançar a ideia de que nós precisamos passar por um processo. Então, quando a gente for perceber como é que foi constituído o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai entender. Primeiro eu preciso perceber qual é a base fundamental da vida, no sentido físico e espiritual do termo. Então eu preciso entender que existe vida após a morte, eu preciso entender que existe reencarnação, eu preciso entender que o universo ele é constituído por milhares e milhares de seres que o habitam e que estão em um processo de evolução assim como eu, e de que Deus é infinitamente justo e misericordioso. Quando a gente começa a compreender essas coisas, que estão nos primeiros capítulos do Evangelho, aí a gente pode avançar para entender qual é a nossa finalidade aqui na Terra. E depois a gente vai alcançar qual é o processo que a gente precisa seguir. E aí vem os próximos capítulos do Evangelho. Amar ao próximo como a si mesmo, amar os inimigos, não é? Não saber a mão esquerda que dá à direita, ou seja, ser humilde e auxiliar o próximo, buscando um sentimento interior
de pura e simplesmente ajudar os outros sem receber qualquer benefício. Honrar pai e mãe, ou seja, o entendimento da família sob uma perspectiva muito maior do que a perspectiva puramente física ou consanguínea, não é? Entender que a caridade é o caminho para alcançar a felicidade. Entender que os bens materiais, como se diz, não se pode servir a Deus e a Mamon. Entender que os bens materiais não são importantes, que eles não têm o seu lugar no nosso coração. Eles são, na verdade, instrumentos que a gente vai utilizar enquanto a gente está encarnado. Mas que a gente não pode se deixar levar por um sentimento egoísmo de apego aos bens materiais. E, finalmente, entender o que é ser um homem de bem, dentro do capítulo Sede Perfeitos. E Jesus, né, Kardec foi muito inteligente, né, ele dilui as palavras de Jesus dentro desses capítulos. Então, quando ele fala sobre amar ao próximo como a si mesmo, ele vai, como a gente disse, compilar as palavras de Jesus que falam sobre amor. Quando ele vai falar sobre perdão, ele coloca as palavras de Jesus dentro desse contexto, diversas passagens em que Jesus dá o exemplo do perdão ou ensina sobre o perdão. E a gente vai encontrar a ideia de que o amor que Jesus veio ensinar para nós, não é? Ele é realmente capaz de transformar as pessoas e é capaz de transformar a humanidade. Dentro desse processo de transformação individual, a gente vai encontrar um trechinho do Evangelho que fala sobre a chamada lei de amor, em que nós precisamos compreender o que é o amor dentro do nosso processo de evolução, não é? Porque, primeiramente, lá o homem primitivo, ele tinha instintos. Mais tarde, a gente foi compreendendo e tendo sensações. E depois, nós fomos tendo sentimentos. E aí é que a gente percebe o sentimento do amor. Só que a gente deturpa esse sentimento. Vai chegar um momento em que nós vamos ter esse sentimento de maneira requintada, né? De maneira, vamos dizer assim, mais ampla, assim como Jesus. Ou, como foi dado como exemplo recentemente pelo meu companheiro Leandro, ele contou a história sobre o sapato de Gandhi, não é? Que Gandhi vai subir no trem e perde um sapato. E o que Gandhi faz? Num gesto de desapego, ele tira o outro sapato e joga, para que a pessoa que encontrar um sapato encontre o outro. Assim vai ter um calçado completo para poder utilizar. Isso é um nível de desapego e de busca por auxiliar o próximo que nós ainda estamos em vias de alcançar. E que Jesus já estava em um patamar muito mais elevado do que nós nessa ideia de amar. Por isso que os espíritos, né, dentro do Evangelho, eles dizem, né, que feliz aquele que ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento, porque seus pés são leves e ele vive como que transportado fora de si mesmo. Ou seja, quem ama verdadeiramente e profundamente vive de uma maneira muito diferente de nós que somos apegados à matéria, de nós que somos apegados aos bens materiais, de nós que depositamos o nosso amor em coisas que são pueris, coisas que vão se esvair. E se a gente for seguindo o Evangelho segundo o Espiritismo, ele depois vai falar sobre nós enquanto humanidade. Primeiro está falando sobre mim enquanto indivíduo, não é? E depois ele vai dar a ideia da transformação coletiva. E aí vão vir os muitos os chamados, poucos os escolhidos, a fé transporta montanhas, os trabalhadores da última hora. Assim ele vai demonstrar um processo de transformação coletiva em que nós, enquanto humanidades, precisamos despertar, nós precisamos acordar. Para que, por último, ele fale sobre pedir e obter, sobre preces espíritas, que é a ideia da nossa união para com Deus. E, a todo momento, Kardec e a espiritualidade superior demonstram que Jesus
Diferente de nós, né, que adquirimos o ensino dos espíritos superiores, Jesus está em um patamar tão elevado de evolução que ele pode ser considerado médium de Deus, ou seja, ele ressoa diretamente os ensinos e as leis divinas. Então nós precisamos alcançar isso. Graças a Deus, nós temos nossos espíritos superiores, nossos mentores, como intermediários para os momentos de prece, para os momentos de sofrimento, para os momentos de alegria, para que a gente possa ter grandes revelações, para que a gente possa, vamos dizer assim, consertar nossas falhas e para que nós possamos também alcançar o auxílio que nós pedimos nos momentos de aflição. Então, quando a gente pega esse livro, é preciso que a gente perceba que a gente tem um tesouro nas mãos. Por quê? Jesus deixou os seus ensinos sublimes e nós tivemos Kardec e a espiritualidade maior como pontos de codificação que dão chaves de interpretação para que a gente consiga entender melhor tudo aquilo que Jesus disse. Então é como se dissessem: ao longo de todo esse tempo, você ainda não entendeu Jesus? Você ainda não percebeu o que Jesus está falando? Você ainda não está seguindo a Jesus? Então, leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ali você vai conseguir encontrar a chave fundamental para que você consiga finalmente entender que figura extraordinária é essa. Quem foi Jesus? O que ele deixou para nós? E como nós podemos viver uma vida plena e feliz. Eu peço desculpas a vocês pelos trancos e barrancos. Nós tivemos algumas dificuldades com a tecnologia, mas eu agradeço profundamente pelo tempo que vocês dispensaram na manhã de hoje. Um abraço a todos e espero que a gente consiga se encontrar fisicamente em breve, assim que for possível, assim que tudo isso passar. E que nós não nos esqueçamos de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, que Ele continue nos abençoando e nos passando cada vez mais ensinos, aprendizados e vivências.